com a gente no Arena PFC, começando direto do estádio Rei Pelé. Hoje num sábado mais que especial, clássico das multidões que vale vaga na final do Alagoano 2026. Meu amigo, daqui a pouco a coisa vai pegar fogo no campo de jogo. Mais um embate, mais um clássico, o terceiro da temporada e hoje um vai ficar pelo caminho. Ou CSA ou CRB. A partir de agora, um show de cobertura, de informações, de rivalidade, com muito esse clássico, muito da reta final do campeonato, chegando no seu momento mais decisivo, o momento que todos esperam. E aí, mais uma vez, outro capítulo vai ser escrito nessa história azul e branca, vermelha e branca, de rivalidades, das cores que movem a maior rivalidade de Alagoas. Aqui, direto do Rei Pelé, o Arena PFC começa com as primeiras informações, tem opinião, tem também personagens especiais, convidados que inclusive já passaram por clássicos anteriores, clássicos decisivos, já tiveram esse gostinho dentro de campo, tudo isso e muito mais a partir de agora. Logo em seguida, às 3h15 da tarde, também ao vivo pela TV Pajuçara, vamos ter o pré-jogo com a narração do Amigão da Galera, os comentários de Paulo Vitor Malta, tudo do clássico desse jogão que você acompanha aqui com a gente na TV Pajuçara. Durante o Arena PFC, estamos ao vivo também no YouTube e pela internet. Lá você pode mandar a sua mensagem, já começar a mandar o seu palpite, vai lá no YouTube, deixa o seu alô, o seu recado, a sua opinião, manda o seu placar, porque daqui a pouco eu interajo com você também, torcedor de Alagoas. Lembrando que é um final de semana decisivo, tem jogo hoje, tem jogo amanhã. Vamos apresentar os jogos então desse final de semana que vão decidir os finalistas do Campeonato Alagoano de 2026. A gente coloca na tela para você o clássico das multidões. Primeiro, CSA e CRB. Hoje o mando é da equipe azulina. 4 horas da tarde, a bola vai rolar no estádio Rei Pelé. A vantagem é do CRB, porque na quarta-feira venceu o azulão por 2-0. Então o Galo começa já a partida ganhando. A partir do momento que o árbitro apitar, o CRB já está vencendo pela vantagem construída na primeira partida. E amanhã teremos então mais um duelo decisivo. Depois de conhecermos o primeiro finalista, amanhã 4 da tarde em Arapiraca, no estádio Coraci da Mata Fonseca, tem o segundo jogo de Asa e Murici. Eles que duelaram no sábado de carnaval, você acompanhou aqui também ao vivo na tela da TV Pajuçara, e ninguém tem vantagem porque terminou 0-0, jogo lá em Murici. Ou seja, quem vencer é que avança a decisão e podemos até ter pênaltis também, a depender de mais um empate. Então, meu amigo, são esses os jogos que a gente traz para você, começando o Arena PFC já para apresentar o final de semana de um momento especial. E, inclusive, vamos também trazer agora uma informação importante. Por quê? O que vai definir quais serão os mandos? Como é que vai ficar essa situação do jogo decisivo, do primeiro jogo da final? Vamos trazer a classificação geral do Campeonato Alagoano com os 4 semifinalistas. Você vai perceber que nessa classificação está diferente da classificação que terminou a primeira fase. Por quê? Segundo o regulamento do campeonato, o mando de campo da final também considera a pontuação das semifinais. Então, depois do empate entre Asa e Murici, cada time ganhou 1 ponto na classificação geral. Depois da vitória do CRB contra o CSA na quarta-feira, o Galo ganhou mais 3 pontos. Então, na tabela de classificação geral, o Asa é o primeiro colocado com 18 pontos. O CSA é o segundo com 17, o CRB é o terceiro com 16 e o Murici é o quarto com 12 pontos. O que isso mostra pra gente? Vamos lá. O Murici, mesmo que vença o Asa e chegue à decisão, vai chegar somente a 15 pontos. Ele não ultrapassa ninguém. Então, ele vai fazer o jogo da decisão se avançar à final, jogando o primeiro duelo em Murici e o segundo fora de casa. Como é que fica o cenário, então? O Asa, para fazer a decisão em Arapiraca, depende apenas de si. Vencendo o Murici, ninguém ultrapassa ele, nem CSA, nem CRB. O CRB, que tem a vantagem hoje diante do CSA, se vencer mais uma vez o jogo, tem que torcer para o Asa pelo menos empatar contra o Murici amanhã.
porque aí ele ficaria com 19 pontos, mesma pontuação do Asa, mas ganharia no número de vitórias na classificação geral do campeonato. Aí o primeiro jogo seria em Arapiraca e o segundo em Maceió, o segundo que é o decisivo. O CSA tem o mesmo pensamento, precisa reverter a situação contra o CRB, vencer e amanhã torcer por um tropeço do Asa contra o Muricy, um empate ou uma derrota, porque aí jogaria a partida decisiva com o seu mando de campo. É para explicar para você como é que fica também essa situação, porque tem muita gente confusa. Como é que vai ficar o mando? Já é do Asa se passar de qualquer forma? Então tá aí explicadinho como é que fica a situação para cada equipe. A gente também tem o chaveamento, porque já estão definidas as datas também das decisões, então quem passar hoje joga também no próximo sábado, depois no outro sábado, então são nos sábados dia 28 de fevereiro e 7 de março as duas partidas das finais. Essa é a situação de momento do Campeonato Alagoano, para você ficar ciente também das datas decisivas, dos dois jogos que vão definir também o grande campeão de 2026. Mas até lá, a gente tem duas partidas importantes. A gente começa hoje com esse clássico das multidões, com muita informação para você. Inclusive, já pedindo a sua participação. Vamos colocar a nossa enquete? Vamos movimentar, nesse momento, a expectativa do torcedor? Você vai pegar o seu celular, apontar para a tela no QR Code e aí vai votar. Quem é que vence a partida hoje? CSA ou CRB? Vota, porque no final do Arena PFC a gente traz também esse resultado no duelo das torcidas aqui ao vivo no Arena, viu? Então já vai votando, participa da nossa enquete, começando o Arena PFC. E a gente começa com expectativa, opinião desse final de semana, hoje com o Paulo Vitor Malta no estúdio também, e daqui a pouquinho ele vai estar no pré-jogo, mas participa do Arena PFC. Bem-vindo mais uma vez, PV, boa tarde. Olha que final de semana. O que você está esperando desses dois jogos que a gente vai acompanhar no sábado e também no domingo? Tudo bem, PV? Fala, Brunão. Boa tarde a você que nos acompanha. Sabadão, meu irmão, decisivo para o Campeonato Alagoano. A gente tem daqui a pouquinho a bola rolando para CSA e CRB. O Galo construiu uma vantagem importantíssima no primeiro jogo, soube aproveitar muito bem a extensão que a Federação Alagoana precisou dar em relação ao sábado de carnaval, devido ao policiamento, né? Então ganhou alguns dias e o Barroca falou sobre a importância desse período. Intensificou a carga de treinamento, aplicando ali cerca de 10 quilômetros corridos por carga de treino diária. E aí, aquele CRB que a gente viu bem moroso, devagar, contra a Asa, contra a Coruripe, ficou para trás, ficou na primeira fase. Na semifinal deu resposta e soube dominar o jogo e construir um placar de 2-0, mesmo tendo o Mikael expulso depois daquela confusão após ele abrir o placar. Então é a única baixa confirmada hoje do time principal do Barroca. A tendência é que o João Neto venha, né, um jogador que vem tendo mais oportunidade. O Luiz Felipe ainda precisa de um tempo hábil para melhor se adaptar a treinamento, jogador que não vinha atuando há muito tempo, foi contratado recentemente no encerramento da janela. Então o Barroca, Protásio, tem dentro desse jogo toda a estratégia favorável para se segurar defensivamente, não dar espaços a um CSA que precisa atacar, precisa fazer gols para diminuir essa desvantagem, e abre-se a opção de jogar no contra-ataque. A gente sabe que o CRB tem muita qualidade. É o elenco de maior capacidade do campeonato alagoano, obviamente pelo poder financeiro que tem por estar disputando uma Série B. E a gente viu esse poder de decisão no jogo passado, na quarta-feira. Christopher, Mikael, o próprio Dadá Belmonte, o Lucas Lovati, que fez a estreia, foi muito bem. O Henry e o Fábio Alemão voltando a ter condições físicas 100% para disputar um jogo. Matheus Albino, Hereda, enfim. É um time que parece que pegou no tranco no momento certo. No momento que o time grande precisa crescer para ser campeão. Do lado azulino, aí a situação é de pressão. A gente teve ontem uma entrevista com o presidente Robson Rodas, falando sobre bicho, falando sobre contratação, que o elenco assegurou que daria a conta do recado. E teve falhas individuais, principalmente falhas de marcação no jogo passado. E terminou pagando caro por isso. Então a tendência é que o Itamar tente manter esse time ou mude alguma coisa. O Ronaldo Mendes era o principal reserva ali, né? Tá lesionado. Aí você tem um Matheus Melo, mas é a mesma característica que o CSA precisa, de um ponta incisivo que vá para dentro da marcação, que quebre essas linhas. A gente já alertava sobre essa limitação de elenco
do Centro Esportivo Alagoano. Mas fato é que para tentar chegar a uma final, coisa que não acontece há muito tempo, o CSA vai precisar aplicar no mínimo 2-0 no CRB para levar para os pênaltis. É um jogo muito difícil, mas é jogo grande, que time grande precisa se impor para conquistar resultado. A vantagem está muito bem construída pelo CRB, mas a gente sabe que clássico, meu irmão, não dá para vencer de véspera. É isso mesmo, viu, PV? Valeu pela primeira participação. Você continua com a gente ao longo do Arena, com mais opinião, observações importantes. Tá aí já abrindo o jogo para você em relação à vantagem que foi construída pelo Galo, a missão que tem o CSA hoje no estádio Rei Pelé. E a gente vai falar mais sobre isso, inclusive sabendo como foi a reação dos torcedores depois do jogo aqui na quarta-feira. Tem tudo isso para você ao longo do Arena PFC.